A verdade por trás do tarifaço de Donald Trump. Os impactos políticos e econômicos da disputa entre Brasil e Estados Unidos. Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro, de volta ao programa. Aliás, todo mundo que tá na bancada hoje tá de volta, tá retornando aqui ao Touros e Ursos. Vou começar aqui apresentando a Paula Comaceto, que tá aqui do meu lado. Ela é jornalista e apresentadora do Seu Dinheiro e também do Money Times. Como é que tá, Paula? Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar de volta aqui, com certeza, ainda mais com vocês dois aqui de companhia. É isso aí. Bom, então vamos apresentar já quem tá aqui do outro lado da bancada, ou da nossa fronteira, para usar aqui para ficar mais perto do assunto do programa de hoje. Aqui de volta ao programa, o João Piccioni, ele é CIO, diretor de investimentos da Empíricos Asset. Seja bem-vindo, João. Tudo bom, Vini? Tudo bom, Paula? Sempre um prazer estar aqui. Muito bem, prazer é o nosso. E também, claro, prazer é o nosso aqui de estar recebendo você que nos acompanha. Então já aproveita para curtir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro. Olha, bem lembrado, porque aqui você vai encontrar os melhores conteúdos e sem tarifaço, porque todos os nossos conteúdos são gratuitos, mas é claro, para isso você precisa curtir aqui para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Bom, mas vamos para o tema do programa, porque a gente tem muito assunto para falar, enfim. Nas minhas férias eu não consegui ficar alheio ao tema, eu fui atingido diretamente pelo tarifaço. Mas assim, na minha volta aqui a gente teve uma definição bastante importante, que foi o fato de que o tarifaço se tornou oficial, deixou de ser uma ameaça e realmente se concretizou. Donald Trump impôs a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, mas teve um lado bom, que o tarifaço veio acompanhado de uma lista generosa de exceções e de isenções. Só que essa questão está longe de passar apenas pelo lado econômico. A gente também, e uma das motivações do Trump declaradas ao anunciar o tarifaço com os produtos brasileiros, foi também política. Então a gente teve também, no mesmo dia do anúncio das tarifas, as sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. E, ao mesmo tempo, a gente está enxergando uma série de mudanças em relação à percepção da população em relação ao governo do presidente Lula. Então, ele tem sido um dos beneficiados indiretamente por essa questão do tarifaço, porque tem ali... a gente acabou ali tendo uma disputa Estados Unidos e Brasil, e sempre quando a gente tem um inimigo, isso acaba favorecendo ali o governante de plantão, no caso, o presidente Lula. Mas vamos começar pela parte, João, pela parte mais fácil, ou pela parte menos complicada, digamos assim. Vamos começar pelo lado econômico. Sim. Eu queria saber qual é a tua avaliação sobre o tarifaço. Ali, logo depois que saiu o anúncio, junto com as isenções, a bolsa até subiu e a gente viu o dólar cair. Então eu queria saber ali, entre mortos e feridos, se você compartilha dessa visão de que o saldo acabou sendo melhor do que o esperado para o Brasil. Bom, Vini, vamos lá. Eu não sei se o saldo ele é tão bom assim para o Brasil, né? Momentaneamente, nós vimos os agentes econômicos, de repente, esperando um pouco mais a solução para, vamos dizer, para fazer sua alocação de portfólio, né? Acho que a volta de alguns produtos para a alíquota antiga ou até a isenção, de certa forma, trouxe um alívio de que existe uma possibilidade de negociação à frente, né? Ela está, assim, apesar da gente olhar para esse lado político, mas ela tem muito a ver, eu acho, que com a questão das Big Techs. Tá? Acho que esse é o ponto mais importante dessa história toda aí, que o nosso governo tem que endereçar, de certa forma. Mas quando a gente olha para a ótica de bolsa, na verdade, são poucas as empresas que acabaram sendo muito afetadas, né? Então, vamos lá, num primeiro momento, né, numa primeira leitura, sempre leitura de primeira ordem, você tinha ali as empresas que sofreriam muito, então Embraer, WEG, Suzano, né, as empresas ligadas ao setor frigorífico. Enfim, algumas delas se safaram, e eu acho que, lógico, o grande destaque era Embraer, e era provável que isso fosse acontecer, dado
o tamanho da Embraer na economia americana, economia que eu quero dizer do setor aéreo americano, e que a gente esquece que não é só a venda de avião, né, mas são a venda das partes do avião. Poxa, todo dia pousam e levantam aviões lá, e você precisa fazer manutenção. Então, isso me parecia uma coisa meio sem volta, né? Algo que deveria retornar para o patamar anterior. Outras empresas se dispuseram a montar suas fábricas por lá e tocar parte da produção por lá, né? A Suzano falando em ativar uma fábrica que eles têm lá, deixá-la mais intensa em capital. As próprias empresas de siderurgia falando, olha, dá uma olhadinha aqui na minha fábrica, na questão da Gerdau, outras fazendo o vínculo com o México. Puxa, a gente tem o México aqui com produtos que estão dentro lá do USMCA e que isso teria um benefício. Enfim, eu acho que a Bolsa Brasileira ela tomou aquele susto inicial, razoável, factível, né? Faz parte. Acho que os investidores internacionais, estrangeiros, colocaram um pouco de... vamos dizer, um freio em relação àquela empolgação que a gente viu no primeiro semestre, né? A bolsa sair de 140 para 132 é um pouco desse efeito, mas parece que as coisas estancaram nesse primeiro momento. O que a gente vai ver são os efeitos de segunda ordem. E aí a gente só vai perceber esses efeitos mais para o final do ano, né? Então vamos ver como que o comportamento da economia vai, vamos dizer, vai ser endereçado. Então o efeito de segunda ordem passa naturalmente por outras relações de outros países com o Brasil, né? Como que vem a pressão de preços em cima de outros produtos, né? Imagina, você não tem mais mercado, você não tem mais os Estados Unidos, é óbvio que os outros países vão pressionar os nossos produtores locais. A gente vai sentir isso na margem. E aí, todo mundo vai tentar barganhar um precinho aí com o Brasil. Todo mundo vai tentar barganhar um precinho, não tem como fugir disso. E aí vamos capturar isso, vamos dizer, num prazo mais alongado. Nesse sentido, parece que as coisas ainda não estão no seu devido lugar, né? Os preços dos ativos não estão no seu devido lugar. Seja o câmbio, seja os juros que estão caindo, mais até por conta vamos dizer, da leitura ruim do emprego nos Estados Unidos na última sexta-feira, que trouxe aquela impressão que, olha, não, mas o Fed agora vai baixar juros, né? Agora parece que está definido, né? E isso acaba afetando a curva de juros global, de certa forma, e o Brasil acabou capturando isso. Mas me parece ainda que os preços ainda vão se ajustar. Seja da Bolsa, seja do câmbio, seja dos juros. Mas o tarifaço ele entra em vigor efetivamente nessa semana. Ao contrário dos outros países onde o tarifaço já começou, o Trump deu um prazo adicional para as tarifas entrarem em vigor aqui no Brasil. A gente não consegue ainda barganhar alguma coisa até lá, por exemplo, o café que ficou de fora, enfim, outros produtos. Você tem essa expectativa? E eu queria só voltar numa questão ainda em relação ao que saiu, porque o mercado e os investidores tomaram um grande susto quando veio as tarifas de 50%. Agora é meio fácil de responder isso, mas o que você sentiu na época? Você sentiu, agora que o Trump deu uma aliviada, você teve aquele sentimento de, eu já sabia que isso ia acontecer? Vamos lá. Saber a gente nunca sabe. Ainda mais se tratando desse governo americano que ele surpreende, né, a cada movimento. Mas eu acho que tópicos específicos, eu acho que a gente estava até mais construtivos, né? Então, por exemplo, o caso da Embraer. O caso da Embraer era um caso que necessariamente ele precisaria voltar para trás. Primeiro porque você não tem hoje uma capacidade fabril voltada para a produção de aviões e partes no mundo inteiro suficiente para alimentar os Estados Unidos. Se você tira a Embraer dessa jogada, meio que o mundo vai começar a ficar desequilibrado, né? Então, porque, vamos lá, não é só não é só tirar a Embraer dos Estados Unidos. O problema é que esse tipo de efeito na Embraer, na verdade, desequilibraria ela como um todo, como empresa, né? Você acaba machucando uma parte da receita que é muito relevante, e sem aquele capital, como que você investe nas outras linhas de negócio e como que o mundo começa a te olhar em termos de capacidade de entrega de aviões, capacidade de entrega de partes. É uma história um pouco mais complicada, né? Como
seria a mesma coisa se a Boeing, de repente, parasse de operar. Né? Imagina o que ia acontecer com as frotas brasileiras. Elas simplesmente parariam. Né? Então, tem um movimento aqui que eu acho que é mais importante. Então, nesse sentido, sim, a gente esperava. Eu não esperava que viesse tão rápido. Na verdade, esse era o meu sentimento, que ia acontecer, mas que não retornasse assim, né? A questão da mesma semana, né? Aquele negócio da mesma semana é complicado. Mas, enfim. E pode vir mais por aí? Mais concessões, digamos, do governo Trump? Ou ela está condicionada a alguma coisa? Eu acho que condicionada. E aí condicionada principalmente essa questão envolvendo as Big Techs. Né? Essa questão da responsabilidade das Big Techs por tudo que é escrito dentro da plataforma, que simplesmente eles não têm esse controle. Não é só aqui, né, gente? É no mundo inteiro. Assim, como que você regula isso? Né? Talvez adotar uma perspectiva mais parecida com a Europa talvez ajudasse um pouco mais aqui a nossa negociação. Se o governo continuar muito duro em relação a isso, eu não acho que o Trump vai aliviar. Tá? Eu acho que é até menos sobre... nesse momento, acho que é menos até sobre Bolsonaro, enfim, e mais sobre essa questão das Big Techs. Acho que é aqui que está o crítico, o ponto crítico. Quer dizer, a partir do momento que você continua pressionando as Big Techs, o que muito provavelmente a gente vai ver, de repente, são elas deixando as operações aqui no Brasil. E não estou falando deixando de operar no Brasil, mas deixando as operações no Brasil. Né? Por exemplo, a Rumble lá, ela não tem nada aqui dentro, vai ter um representante no máximo e acabou. E de repente o que as Big Techs podem fazer, ainda mais nessa onda que a gente está vendo de inteligência artificial, etc, é começar a reduzir a operação aqui no Brasil. Olha. Mesmo com a quantidade gigante, né? Que o Brasil se não me engano, acho que é o segundo maior país do mundo que tem, né, as redes sociais aqui. Pois é. Mas a gente sabe que isso pode acontecer, né? É isso que você espera da conversa do Trump com o Lula? Eu não sei o que eu espero. Veja, me parece que essa seria talvez uma grande carta do nosso governo para colocar negociar um pouco as coisas no eixo. Né? Não sei qual é a postura que o nosso governo vai ter. E também, né, nesse equilíbrio de força, né, o que faz sentido? Vamos tentar então tentar fazer novos acordos com os demais países e deixa isso do jeito que está, né? Pode ser. E aí é uma escolha do governo mesmo. Assim, eu vamos dizer, quebrar ou vou eliminar uma parte da nossa indústria que hoje exporta tudo para os Estados Unidos e troca de eu ter o controle sobre os Big Techs. Pode ser uma escolha do governo. Né? Ou, enfim... Esse é um caminho que a gente ainda não sabe qual vai ser tomado, né? E, João, se você comentou ali, né, sobre esse impacto na Bolsa, né, quando a gente viu ali um pouquinho antes mesmo do anúncio do tarifaço ali, a Bolsa chegou a bater as máximas ali, mas desde então caindo aí cerca de 6%, né? Quando a gente fala aí de riscos e oportunidades, como é que você olha para a Bolsa brasileira agora? Paula, eu estava muito com a visão, vamos lá, uma visão do começo do ano, né? Eu acho que o começo do ano ele foi bastante confuso, eu estava com a cabeça muito olhando para fora e achando que lá fora as coisas iam andar muito bem, e de repente a gente viu esse rearranjo de forças, né? O capital saindo dos Estados Unidos, fluindo de volta para a Europa, emerging markets, etc. O Brasil nessa onda entrou, obviamente, de cabeça nessa questão do emerging markets, acho que com uma vantagem, que no final não é vantagem, mas por estar defasado em relação aos demais países naquele primeiro momento, e o capital veio para cá e acelerou o mercado brasileiro. O mercado brasileiro sem liquidez e sem volatilidade, vamos lembrar como foi no passado. De forma contrária, não condizente com o que a teoria de finanças diz, a Bolsa Brasileira estava caindo sem volatilidade. Normalmente, quando você tem volatilidade nos mercados, é que as bolsas vão mal. Né? Então, a gente estava vendo a Bolsa cair sem volatilidade, significa que a gente tem um custo para se manter aquela posição muito alto, né? Como se a gente tivesse um drift negativo. Isso estava acontecendo até o final do ano passado, e de repente a gente viu a torneira virar, né? O rio virar para a ponta para o outro lado, a Bolsa Brasileira começou a andar. E o investidor começou a vir para cá
para comprar os negócios que lá fora estão, vamos dizer, já são muito maduros. Então o investidor veio para cá para comprar o cíclico doméstico, que lá fora é super maduro. E já não tem mais taxas de crescimento, não tem como avançar e dominar mercado, ganhar participação de mercado, muito difícil. Isso aconteceu meio que no mundo inteiro. Então o investidor global, ele saiu dos mercados americanos e aí ele sai principalmente daquela camada de ações das empresas mais tradicionais. Então, o varejo americano foi muito mal, o materials lá foi muito mal no começo do ano, que são todas aquelas indústrias mais antigas, e ele flui para os emerging markets justamente nesse tipo de caso. Se você pegar a Índia, se você pegar o Brasil, que mais que eu posso citar aqui? A China é um pouco diferente, porque a China o pessoal olha mais para a tecnologia, né? Mas se você pegar o espectro México, se você pegar o espectro Argentina, o que subiu na Argentina? Banco antigo. Tudo bem que a gente tem uma outra história, mas eles vêm para esses mercados para capturar esses negócios mais antiquados, mais antigos. Esse dinheiro também vai para a Europa, não para ir para esses negócios mais antigos, mas para ir para os negócios ligados à infraestrutura, industrialização, que a Alemanha prometeu rios e rios de dinheiro. E o capital fica nos Estados Unidos para comprar tecnologia. Ele não sai de lá. Ele fica lá. Adormecido, mas ele fica por lá. Então, quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, o que andou bem? O cíclico doméstico. Quais foram os casos ligados à tecnologia no Brasil que foram bem nesse primeiro semestre? Nubank foi mal. Se a gente colocar, poder enquadrar Nubank ali. Nubank não andou muito bem. Aí você vai falar, mas Banco Inter andou, é verdade. Banco Inter lá fora capturou alguma coisa, mas é tecnologia ou é um banco, né? É que eu já tenho um pouco de dúvidas. Aí você fala assim, Estônia andou bem, mas também, né? Coitadinho da ação, tinha caído 70% das máximas. Então, você percebe um pouco dessa ligação com a história da economia real nos emerging markets. Tá bom, e aí entra julho. Bom, o que é julho? O Brasil deixa de ser um emerging market que fica na crista da onda para ter um monte de questionamento do que vai ser ali na frente. As commodities em baixa, o petróleo não conseguiu. Gente, a gente teve guerra, tivemos tudo e o petróleo não passou de $75. Passou naquele dia lá, teve um dia, que passou e no outro dia já desabou e voltou lá para baixo. Estamos lá nos $65 de novo. Estou falando aqui do WTI que eu estou com ele na cabeça. Então, parece que a gente não tem commodities para esse segundo semestre. Por quê? Porque não tem força econômica. Se os Estados Unidos não voltar a acelerar a economia, não tem por que commodity subir. Por que a commodity vai subir? Esse é um ponto muito chave. E aí, quais são as principais empresas da Bolsa Brasileira? Commodities. O que está acontecendo lá? Tarifaço. E o câmbio está onde? Está lá embaixo. Por que raios eu vou comprar Brasil agora? Pensando sobre a ótica dos gestores lá de fora. A gente teve um breve contato por intermédio de um colega nosso com um pessoal de um hedge fund lá de Londres. E ele estava apontando exatamente isso. Ele virou e falou assim, olha, estou em stand-by. Olho para o Brasil há muito tempo, estou em stand-by. Não compro agora. Então pode cair ainda mais. Se a gente não tiver, meu ponto é, se nós não tivermos, vamos dizer, esse colchão dos investidores internacionais nesse segundo semestre, ou um ajuste de câmbio que abra espaço para eles voltarem a comprar, e aí eu falo câmbio porque para eles é o que importa, eu acho que tem chance sim da Bolsa vir um pouco mais para baixo. Estamos falando de 120 mil, não, acho muito. Mas um pouco mais para baixo, acho que tem espaço. Né? E aí, lógico, a gente vai ter um monte de coisas rodando ao mesmo tempo. Né? Tem essa questão do governo, tem a questão dos resultados trimestrais das companhias que começaram a ser divulgados. Poxa, o que aconteceu? Enfim, vou guardar para o final. No banco na quinta-feira. Enfim, acho que tem uma dinâmica ainda um pouco difícil para a Bolsa Brasileira pelos próximos meses aí. Se a gente não tiver nenhuma reviravolta e alguma virada que coloque o Brasil de novo nesse jogo. Uma cautela, apesar do alívio justamente sobre quase 700 produtos ali, né? É isso aí. No tarifaço. É isso aí.
Assim, é aquilo. O investidor internacional ele começou a olhar para o Brasil. Ele começou a olhar para o Brasil no começo do ano como um grande trade e ele se aproveitou desse grande trade. Ganhou bastante dinheiro. Ganhou bastante. O EWZ está subindo 21% ainda no ano, gente. É um excelente trade para o ano. Né? Igual a ele, talvez seja a Bolsa Alemã, que está indo muito bem também. Quando a gente olha o EWG, né, que é aquele ETF que compra a Bolsa Alemã, que é negociado na NYSE, ele também tem um desempenho parecido, similar. E aí, enfim, vão ter outros casos, como Grécia, Polônia, coisas assim meio diferentes, né, para o mercado, que o mercado opera mais o ETF do que nomes específicos, porque justamente precisa entrar e sair com velocidade, precisa de liquidez, e aí você tem essa liquidez via os ETFs, mas é um grande trade. E agora? Para onde esse mercado olha? Né? A gente tem o segundo semestre que é confuso, é complicado. Onde meu dinheiro dorme bem? Essa é a grande pergunta dos gestores lá de fora. E a gente vai te perguntar daqui a pouco onde você coloca o seu dinheiro para dormir bem. Mas vamos falar um pouquinho de outro fator que também influenciou bastante os ativos brasileiros, incluindo a Bolsa, nos últimos meses, que foi o fator político. Sim. A gente, em vários momentos, a gente observou a Bolsa subindo ou caindo de acordo com os índices de popularidade do presidente Lula. Uhum. E o tarifaço do Trump acabou provocando, se tinha um efeito ali de tentar desestabilizar o governo e tudo mais, do ponto de vista pelo menos de popularidade, acabou tendo um efeito contrário. O governo acabou ganhando uma força política com essa questão, enfim, com o argumento de que a decisão ali do tarifaço estava vinculada a questões de soberania nacional e tudo mais. Enfim, esse discurso foi bem aceito por parte da população. Estou te perguntando isso porque isso tem um efeito, né, possível nas eleições de 2026 e também no comportamento dos mercados. E queria saber um pouco qual que é a tua interpretação, a tua avaliação sobre esse efeito político do tarifaço. Se ele, enfim, vai ser realmente mais favorável, deve se consolidar essa tendência favorável para o governo Lula e como é que isso se reverte ali com perspectivas para as eleições do ano que vem. Tá bom. Vini, eu acho que esse foi o efeito de primeira ordem, né? Logo no começo, o presidente Lula ganha ali um impulso, questão de soberania, muda a cor da gravata na hora de falar para o público, né? Coloca a bandeira brasileira atrás, algo que eles nunca tinham feito no passado, e de repente você tem lá uma nova estratégia de marketing para se apropriar desse momento. No segundo momento, talvez ele tenha mais um impulso, que poxa, dado que a gente não consegue mandar os nossos produtos para os Estados Unidos e está todo mundo pressionando o preço aqui fora também, então eu vou colocar esse produto no mercado brasileiro e vou empurrar a inflação para baixo. É a picanha que o Lula prometeu. É a picanha que o Lula prometeu. Efeitos de primeira e segunda ordem que devem acontecer nesse segundo semestre. A não ser que o câmbio comece a corrigir com velocidade. Por isso que tem algo nessa equação que não está parando de pé, né? Mas a gente volta nisso depois. O terceiro momento é esse. Quer dizer, a hora que você também trazer os preços para baixo de uma forma artificial, vamos dizer assim, né? No primeiro momento você tem muito estoque. E você empurra esse estoque na economia brasileira. Você coloca os preços para baixo, o que o produtor vai fazer? Vai parar. Né? E aí, mais uma coisa perigosa. E uma coisa que a gente precisa tomar muita atenção, prestar muita atenção. Se o governo amarrar acordos, que nem ele amarrou agora, com a China, e a China resolver que vai exportar os seus produtos para o Brasil, o que vai acontecer com os preços aqui no Brasil? Vão cair mais ainda. O que vai acontecer com a nossa indústria? Vai cair mais ainda. O desemprego, em algum momento, o que vai acontecer? Vai aumentar. Algum efeito tem que... As coisas têm que começar a se encaixar. Não tem mágica aqui. Então, me parece que ele ganha popularidade nessa primeira ordem, na segunda ordem, mas na virada do ano, ali para março, na hora que as coisas começarem a esquentar, é o que a gente vai ver se a economia, de fato, está com, vamos dizer, gasolina suficiente para terminar esse mandato. Ali a pressão vai começar a ficar muito grande, né? Principalmente se a gente tiver um repeteco, e aí eu estou falando do câmbio de novo,
do que foi o ano passado em relação ao câmbio. Né? Vamos lembrar que nesse segundo semestre cessam as vendas do agro. Né? O agro começa a se preparar para as vendas no ano que vem. Então aquele monte de dólar que estava entrando aqui por causa do agro deixa de entrar. As empresas americanas que têm operação aqui, o que vão começar a fazer? Começar a mandar lucro e dividendos para fora. Vão fazer, gente, é natural, fazem. Vão trazer dinheiro para investir no Brasil com esse cenário difícil? Empresas americanas não. Você fala assim, mas as chinesas vão fazer? Talvez. Ou melhor eles esperarem. Vamos lá. Esse é um jogo de... É uma teoria dos jogos de múltiplos atores, né? Faz sentido a China entrar agora no Brasil ou faz sentido esperar o negócio piorar pra caramba para vir como salvadores da pátria? Né? Então, assim, essas coisas tendem aí a se deteriorar nesse segundo semestre, mais para o final do segundo semestre e aparecer no começo do ano que vem. E aí, começo do ano que vem, traz o grau de incerteza absurdo, né? Assim, eleições, de novo, na verdade, eu flip coin, não vou falar nem que é loteria, né? É 50-50. A gente não sabe, a gente não tem a mínima condição de avaliar quem é o favorito à eleição nesse momento. Esse aumento da incerteza também pesa sobre o comportamento recente da Bolsa? Enfim, tinha um pessoal fazendo esse trade de eleição. Ou você acredita que não? Tem mais efeito tarifa mesmo? Isso que você... Não, acho que pesa sim, Vini. Muita gente desistiu desse trade. Né? Você já percebe muito investidor ali, olha, puxa, eu vou recuar, vou colocar minhas economias de volta na Selic a 15% e vou esperar para ver o que vai acontecer. Né? E assim, por isso que até me estranha. Muitos investidores vêm para a Selic, não compram o dólar agora, né, esperando que esse carry trade vá se manter nesses 6 meses e ok, isso traz conforto, mas pensando no ano que vem, você vai ter esse caminhão de recursos aqui super preocupado em quem é o favorito. E aí essa grana começa a fluir, como a gente já viu em 2022, enfim, quando tem esses eventos de eleição, essa grana começa a fluir para fora, começa a fluir para outras moedas. Então, assim, a gente de pouca emoção a gente não vai... Notícia não vai faltar pra gente, Paula. Agora, a gente falou bastante aqui de Brasil, mas queria trazer um pouquinho aí para o cenário internacional, sua especialidade aí, João. E a gente tem visto, né? A gente viu ali aquele impacto até negativo para as bolsas, ali com as tarifas, digo aqui, né, índices americanos mesmo, né? Mais recentemente, S&P, Nasdaq batendo novas máximas, sim, tecnologia novamente puxando essa alta, né? Como é que está sendo esse impacto das tarifas lá, né? Porque a gente falava-se muito ali desse impacto, né, da inflação, até falou-se em recessão nos Estados Unidos. Como é que está a situação agora, principalmente depois, né? Powell falando ali na última reunião sobre essa preocupação com a inflação, mas o último dado do payroll também assustando o mercado. Isso. Então, Paulo, eu continuo achando que os efeitos das tarifas nos Estados Unidos ele vai ser mais marginal do que a gente está colocando na conta, né? E aí é muito legal, você tem vários blocos de estudiosos, uns defendendo que a tarifa vai causar aquela inflação perene, permanente, e você tem aquele bloco dos outros economistas falando assim, não, muito pelo contrário, ela vai causar o caos econômico e vai afundar a economia americana. Eu estou um pouco mais no meio termo aqui, que até não é um bom lugar para se estar, porque, enfim, as caudas sempre trazem mais retornos, mas... se a gente tomar por base o que aconteceu lá em 2018, quando o Trump deu esse primeiro passo, a inflação nos Estados Unidos naquele momento, ela cedeu. A economia local, ela se rearranjou. Né? Deixa de gastar um monte de dinheiro em produtos que vêm da China, realoca com o consumo. Né? Em vez de comer eu recebi uma foto de um filé mignon nos Estados Unidos que era $130 a peça. Caramba, imagina. O americano vai parar de consumir. Uhum. E é natural que isso aconteça. Né? Como, de repente, em outros países desenvolvidos, você não tem esse consumo tão grande de carne, enfim. As coisas vão se ajeitando. Acho
que isso, na verdade, marginalmente acaba empurrando preços para baixo. Os Estados Unidos é super competitivo. Você tem uma economia competitiva, né? Aquelas empresas que conseguem melhorar as suas margens, seu nível de competição, a entrega, acabam mexendo nos preços e ganhando participação de mercado. Então, me parece que essa questão das tarifas, ela vai empurrar essas empresas a se reinventarem. E aí, eu acho que muitas delas já estão tentando fazer esse tipo de coisa, né? Realocando produção, então sai daqui, vai para lá, né? Que nem, por exemplo, a Apple hoje produz mais iPhones na Índia do que na China. Então, são coisas que vão começar a acontecer com uma velocidade grande, né? As empresas americanas, elas têm essa capacidade de realocar a sua produção. Então, me parece que esse caminho da desinflação, ele continua. Principalmente no setor de housing, né? De casas, que a gente está vendo assim... Em alguns lugares ainda você tem pressão de preços de casas, os principais centros, mas tem uma parte dos Estados Unidos que está tudo bem mais tranquilo do que estava, sei lá, 2, 3 anos. E você tem uma treasury muito alta, então você não tem esse estímulo para o segmento. Isso vai começando a comprimir preço, vai provocando uma redução do efeito riqueza do americano por essa ótica, né? Porque pela outra ótica ele ficou rico de novo, com a bolsa subindo na máxima, enfim. Mas que vai dando um alívio, vai dando um conforto para a economia rodar. E aí tem alguns pontos meio chave aqui dessa história, né? Lógico, todo mundo criticando o Trump pelo que ele está fazendo, enfim, mas para a economia americana, esse processo de migração de imposto, né? Você tira o imposto aqui da sociedade, que na verdade você vai tirar a partir de 2026. Então, nesse ano você ainda está tributando a economia americana nesses últimos meses. E você está adicionando as tarifas, você vai provocar uma folga fiscal um pouco interessante para os Estados Unidos, até para um eventual estímulo, caso necessário. Mas depois piora. Ano que vem é outra história, né? Ano que vem é outra história. Mas será que a economia não acelera o suficiente e não dá tempo? E aí, lógico, a gente está projetando. E não dá tempo para o Bessent pensar alguma coisa para o ano que vem? Como que os investimentos que estão sendo feitos agora maturam nesses próximos 6 meses? Né? Como que as fábricas começam a rodar? A TSMC, no último call dela, né, que é a empresa lá de microchips, enfim, ela divulgou que a fábrica do Arizona está com o mesmo nível de produtividade da fábrica lá de Taiwan. Não consegue produzir a mesma quantidade, mas a produtividade está similar. Lógico que um pouco deve ser propaganda, mas tem um outro lado que será que isso não acelera? Como que isso vem para o mercado? A gente tem mais 2 trimestres para descobrir. Então, esse trade-off de produtividade, e aí, gente, eu não estou falando que ele está certo ou está errado, não importa muito, mas sobre a ótica do americano, talvez funcione. Talvez passe esse momento mais crítico e as coisas melhorem economicamente por lá, para as coisas andarem mesmo. Eu confesso que assim, olhando o que os CEOs estão falando, né? Poxa, eu passei esse mês inteiro olhando os conference calls das companhias lá de fora. Me parece que assim, tem uma perspectiva razoável para de 26 para frente. Né? Tem um período de ajuste, mas tem uma expectativa positiva para frente. Então, assim, estou mais construtivo com o cenário internacional. Acho que tem oportunidades por lá. Mesmo com esse S&P próximo aos patamares, das máximas históricas? Mesmo nas máximas, Vini. Vamos lá, né? O que a gente está comprando no S&P? São as Big Techs. Aí você vai falar para mim, Tesla? Não vou comprar Tesla. Tá bom, eu topo, né? Acho que tem um quê de risco ali, enfim. Mas se você olha para as grandes empresas americanas, Google, a Google está no seu nível recorde de geração de lucro, gente. Google hoje é a empresa que mais gera lucro no S&P. Né? Quer dizer, a empresa mais lucrativa do mundo hoje em dia. Está na sua máxima de lucro. Está sendo negociada a menos de 20 vezes lucro. Né? Meta, um resultado espetacular, um CAPEX altíssimo, né? Um investimento altíssimo. E aí, quando a gente fala de investimento, é muito engraçado porque normalmente, quando essas empresas aumentam muito o investimento, o retorno que elas trazem nos próximos 5 anos
São coisas assim fenomenais. Então, deve vir. A própria Amazon, Microsoft, um destaque. Esses caras grandes, de fato, estão conseguindo, vamos dizer, empurrar a agenda deles para frente. Então... Para a gente fechar aqui o primeiro bloco, João, só queria... acho que a maneira mais fácil da gente dizer na prática aqui o que você está pensando é olhando o que você está fazendo, né? Como é que você está pilotando os fundos lá da Empiricus Asset. Especificamente aqui com relação a esse cenário todo de Trump e tarifaço. Enfim, um cenário político mais embolado, algumas empresas mais afetadas, outras conseguiram se livrar, enfim, impactos no dólar, juros, enfim. O que você está fazendo, assim, em termos de posições? Vini, olhando daqui para frente, né? Eu vou tirar o primeiro semestre, eu não quero olhar para trás, porque... Para trás, a gente teve um grande trade global, né? Os investidores procurando essas oportunidades. E agora, bom, chegou a hora de todo mundo revisar os seus portfólios, né? Então, daqui para frente. Gosto ainda dessa ideia, desses pilares de diversificação. Então, olhando para os Estados Unidos, o que eu vou comprar? A maior parte vai ser tecnologia. Né? Vou comprar casos de tecnologia ou casos ligados ao consumo que estão linkados, de certa forma, a alguma plataforma de tecnologia. Setor financeiro, que tem um pé nessa toda essa questão que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Se você pegar lá o Genius Act, né? A questão das stablecoins, enfim. Esse setor financeiro vai bem. Então, tudo que é ligado à tecnologia, você compra nos Estados Unidos. Não adianta você ficar procurando muito no resto do mundo. Você vai achar um ou outro case. Né? Europa, eu acho que infraestrutura, especialmente ali olhando para a Alemanha. Né? A Alemanha, vamos lá, precisa cumprir a promessa. Né? Precisa vir o pacotão fiscal e fazer o estímulo chegar na ponta final. Mas estou olhando para algumas empresas, sim, de infraestrutura lá na Alemanha. Emerging markets, coisas mais pontuais. Eu gosto de nomes mais específicos. Então, eu falei aqui de Embraer, continuo gostando de Embraer. Acho que ela compete num mercado que é super difícil, um mercado que, vamos dizer, já está muito enraizado, de difícil entrada de novos players. Né? Você pode falar assim, vai ter o avião chinês. Vai, mas né, quem vai comprar? Então, eu gosto de Embraer. Gosto de Mercado Livre, por exemplo, também. Acho que é um play que tem essa pegada, mas eu não gosto muito de repetir essa mesma estratégia que os investidores internacionais usaram no primeiro semestre, que é comprar o cíclico doméstico, e aí estou falando mais de Brasil, de uma forma ampla. Né? Me preocupa um pouco essa questão, porque as condições do Brasil, para mim, olhando para frente, ainda são difíceis. Vamos lembrar que também o nosso cíclico doméstico que é negociado em bolsa são as nossas líderes de mercado, etc. Tem todo né, são boas empresas, etc. Mas eu prefiro ficar de fora dessa locação. Então, acho que essa combinação, para quem está olhando para equity, é muito interessante. É uma combinação boa, uma combinação que deve gerar frutos aí nos próximos anos. Lembrando, daqui para frente, esquece o que foi o primeiro semestre. Eu não acho que a gente vai repetir a dose do primeiro semestre pelos próximos um ano. A eleição do ano que vem é uma meio loteria, mas assim, se não tivesse eleição ano que vem, esse seria a minha leitura. E dólar para cima, tudo que a gente conversou aqui. Vini, eu acho que o dólar é para cima. Assim, algum canal isso precisa extravasar. Essa situação brasileira precisa extravasar. Né? Você fala assim, puxa, mas o Banco Central pode entrar e gastar a sua reserva. Será que faz sentido? Né? Eu não vejo, assim, o investidor internacional ele ainda está naquele compasso de espera. Né? Não acho que ele vai trazer muito dólar para cá, acho que ele vai esperar. Não acho que ele está tão incomodado assim com o Trump do jeito que a gente enxerga na mídia. Tá? Eu acho que a mídia... É aquela história, né? O investidor é pragmático. Ele está em busca dos retornos. Se ele olhar para a Bolsa Americana e ver lá, poxa, a Nvidia está dando um ROI de 42%, JP Morgan 16%, acima da média dos bancos globais. Enfim, o investidor é pragmático, ele vai acabar devolvendo dinheiro para lá. Então, assim, eu acho que o caminho, para mim, seria mais sobre essa ótica.
né? Assim, eu acho que o governo brasileiro tem que pisar com um pouco de cuidado para a gente não perder esse câmbio. Perder esse câmbio para a gente agora seria muito ruim. Esse é o principal risco, então, para mim, Brasil. Para mim, veja, vou voltar um pouquinho aqui. Paulo, eu nem sei se é risco. Talvez seja a única saída. Deixa o câmbio desvalorizar. Porque melhora na competitividade das exportações. Porque vai arrumar de novo a nossa balança comercial, que teoricamente tende a se deteriorar agora nesse próximo semestre. Então, é o caminho, é o natural. Por isso que eu falo, precisa de um canal para extravasar. A gente não está vendo ele aparecer. Vamos ver até quando, né? Certo, com isso a gente pode passar para o segundo bloco do nosso programa, que é o dos touros e dos ursos, que batiza aqui este podcast. Os touros são aqueles que estão em alta, estão vivendo um bom momento, estão sem tarifas, digamos assim, não estão muito preocupados. Escaparam ali. Não estão muito preocupados com tarifas. Já os ursos são aqueles que não estão aqui enfrentando uma boa fase, né? Estão em baixa. E a gente começa por eles, pelos ursos. Vamos falar aqui primeiro dos nossos destaques negativos e vou começar com você, Paula. Quem você vai dar o seu urso aqui da edição? Bora lá, então, né? Acho que até saindo um pouquinho aqui das tarifas, mas cheguei até a comentar aqui na minha pergunta sobre o payroll, né? Ali a folha de pagamentos, acho que meu urso vai ali para os dados, principalmente, né? Acho que o dado veio abaixo de julho, mas as próprias revisões de maio e junho ali para, né, fortes quedas ali nos números, e o que levou a demissão da chefe lá que faz o relatório lá do Departamento de Estatísticas do Trabalho lá dos Estados Unidos, que levou à demissão com, inclusive, Donald Trump falando até, preocupando, acho que o mercado como um todo, dizendo que teve fraude nesses números, né? Que por outro lado, trouxe ali, claro, né, o meu urso vai aí, mas que por outro lado aumentou novamente a expectativa de corte para setembro, que a gente vê ali a maioria do mercado. Ele devia estar comemorando, né, comemorando o dado para esse corte em setembro, que ele tanto cobra o Powell, né? Ali. Mas o meu urso, então, vai pro dado do emprego, então, dos Estados Unidos, que veio bem abaixo aí, e realmente foi uma sexta-feira bastante difícil, né? Sim. Sem dúvida. E você, João, para quem vai mandar o seu urso? Vai para o Banco do Brasil, que divulgou resultados ruins e naquela prévia do Banco Central mostrou que assim, as coisas vêm se deteriorando, né? De fato, assim, o Banco do Brasil ele tem aquela questão do agro super importante, e a gente sabe também que o agro andou sofrendo bastante também, né? A questão da inadimplência, mas me parece que assim, eu olho para o Banco do Brasil e eu vejo um filme muito parecido que a gente viu em 2013 e 2014, quando o banco foi utilizado para políticas públicas para tentar acelerar o crescimento, e me parece que o projeto é muito similar, né? A linha de raciocínio é muito similar, e a gente está vendo o balanço do banco se deteriorar trimestre após trimestre. Faz um ano já que esse balanço vem se deteriorando, né? Caminhando de novo, para aqueles mesmos níveis lá de 2013 e 2014. A gente precisou de uma década para resolver o Banco do Brasil, a gente precisou de 1 ano e meio para colocar ele em uma posição mais difícil no mercado. E aí isso gera falta de confiança, isso gera a dificuldade das contrapartes quererem fazer negócio com o Banco do Brasil, e a gente já sabe que é um caminho ruim, é uma escolha ruim, né? Então, assim, as ações desabaram. São uma queda de mais de 30% desde a divulgação do balanço do primeiro trimestre, e o balanço do segundo tri vem aí, e as perspectivas são as piores possíveis. Você está levando, assim, trazendo o Banco do Brasil lá para um ROI mais perto da casa dos 10%, puxa vida, para um grande banco, isso é muito ruim. Então, sim. A história da Magnitsky lá que você também pegou na sexta-feira, na tua visão? Eu acho que gera ruído, né? Assim, a gente não sabe ainda quais vão ser as decisões, né? Mas eu prefiro olhar sobre essa ótica econômica mesmo, né? Sobre a ótica dos balanços e assim, tem um aspecto de deterioração grande vindo aí, né? As coisas estão piorando paulatinamente, né? Os dados do Banco Central, assim, mostraram claramente que o negócio está caminhando, enfim, para uma dinâmica parecida com o do passado. Eu acho que o investidor está dando atenção a isso, né? E assim, e o que vem de mudança, né?
qual a perspectiva para frente? Não parece que tem. Eu prefiro ficar com isso na cabeça e deixar o Magnitsky pro outro lado. Não, tem muita coisa já para olhar nesse Banco do Brasil, inclusive, certamente é o balanço mais esperado dessa temporada de resultados das empresas brasileiras no segundo trimestre. Ele tem sido urso com frequência aqui no podcast. E vou mandar o meu aqui, que foi para uma empresa que já divulgou os resultados, que é a Ambev. As ações da cervejaria fecharam em forte queda em reação aos números do segundo tri. O balanço não desceu redondo aqui, para usar aqui o jargão da própria companhia. Inclusive, a empresa teve um lucro maior e um EBITDA maior, gerou caixa. O problema é que o volume de vendas, né, ela conseguiu fazer isso, até a empresa demonstrou uma boa capacidade de gestão, porque ela vendeu menos, principalmente cerveja. A queda no volume de vendas aqui no Brasil no segundo trimestre foi de quase 9%. Isso é muita coisa para a Ambev. E mesmo assim ela conseguiu ali ter um aumento no EBITDA e também no lucro. Então ela conseguiu fazer isso via aumento de preço e via redução de custo. Mas os analistas enxergam essa prática ou essa estratégia como de fôlego limitado, né? Você não tem muito mais como aumentar preço. Até porque essa queda nos volumes, entre outros fatores, foi provocada pela competição. A Heineken vem se mostrando uma competidora cada vez mais complicada aqui para a Ambev, principalmente aqui no Brasil. Ela vai inaugurar uma nova fábrica agora, então também você coloca aí vai ter uma pressãozinha mais ali, produto no mercado, então a capacidade ali de você reajustar preço acaba diminuindo. Na teleconferência, a direção da Ambev mostrou bastante otimismo e tudo mais, mas enfim, não tem como ser diferente. E o mercado acho que está pagando para ver. Até porque, como se não bastasse tudo isso, a gente está vivendo aqui na região centro-sul do país uma temperaturas frias. Tá bem frio, e é um fator que a Ambev não consegue controlar. Então, se a gente continuar com esse inverno mais frio, isso também acaba prejudicando os resultados da cervejaria, sem que ela possa fazer muito para mudar essa situação. E nem mesmo o anúncio ali de que ela vai pagar 2 bilhões de reais em dividendos aos investidores ajudou a adoçar o paladar aqui do mercado. E com isso, então, a Ambev leva aqui o meu urso deste programa. Mas vamos agora falar parte boa. Isso, vamos pro happy hour, vamos falar dos touros. Começo de novo contigo, Paulo, o que você vai mandar? Bora lá, meu touro. Eu tô bem polêmica, e aí, como já aproveitando o João aqui, né, sempre com o internacional, meu touro vai pro Powell, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, mas porque ele tá mantendo a linha ali. Eu acho que ele tá, né, por mais que ele sofra muitas pressões ali de Donald Trump, ele tem as decisões muito técnicas, foi, né, mais hawkish ali na coletiva, preocupado bastante com a inflação. E aí adiciona-se mais um pouquinho ali também as duas dissidências ali também na decisão do Fed, né, desde que a gente não via ali, desde 1993, se não me engano aqui, que todo mundo concordava, e agora começaram ali um pouco das discordâncias, né, o que leva ali vamos dizer assim, as projeções para esse corte de juros. E agora também, porque saiu também uma dirigente do Federal Reserve, vai ser substituída por alguém do Trump. Então pode ser até algum sinal aí que a gente pode ser até na próxima, né, na mudança ali, quando o Powell sair em maio do ano que vem. Mas acho que ele tem sido forte ali na posição dele e manter a decisão por todas as pressões que ele está sofrendo ali. Aí o touro vai para ele. Até, vamos colocar aqui, na 93, o presidente do Banco Central americano era nada mais, nada menos que Alan Greenspan, né? Então, corajosos à época. Quem foram esses dois, né? Esses dois aqui já estão se aproveitando do momento. Já estão aqui mandando currículo, né, pro Trump no LinkedIn, atualizando o seu perfil. Ó, eu votei aqui pelo corte. Não, mas realmente o Powell tem segurado uma pressão grande. Logo depois da decisão, o Trump voltou à carga contra o presidente do Banco Central americano. Então, foi lá no Fed, né? Então, justamente verificar a reforma, né, que tem ali. Foi até uma tensão bem, né? Os dois, o Trump falando e o Powell assim,
Né? Então, acho que saiu até meme, mas né, só para verdade. mostrar aí essa pressão do Mas ele Trump. tá né? sustentando no gogó ali É. a política monetária, com certeza. E, João, bom, então, para quem você vai mandar aqui o seu touro? Eu vou mandar para a Microsoft. Empresa comandada aí pelo Nadella, divulgou bons números nesse segundo TRI. Na verdade, lá, se eu não me engano, é o quarto trimestre fiscal de 2025, enfim. Meio que ratificando a posição deles na liderança da corrida do IA no setor corporativo. Né? Assim, a gente está vendo as empresas utilizarem cada vez mais as ferramentas e a Microsoft acaba nadando de braçada nessa tocada. Né? Fica mais difícil para as companhias que hoje usam o pacote Office, vamos dizer, utilizarem outras ferramentas dentro do seu ecossistema. Vale lembrar que a Microsoft tem aquele acordo com a OpenAI, isso é bastante positivo para eles, é um acordo que vai até 2030, então, poxa, tem uma vantagem competitiva muito grande. E também, que eu acho que é importante, é que a parte de cloud, né, o Azure, continua se destacando, ganhando participação de mercado, e aí tanto o Azure quanto o Google Cloud ganhando participação de mercado frente à Amazon. A Amazon um passinho para trás, eu até no meu urso ali, eu fiquei pensando se eu não devia falar um pouco de Amazon, mas... Era o da Paula. Era A da Paula. minha primeira opção Pois é. foi a Amazon. A Amazon com muita dificuldade de competir, e aí, por conta do momento e por conta de escolhas, né? Por conta do momento, porque ela tem um legado, entre aspas, né, gente? Mas ela precisa investir muito rápido para recuperar espaço e se tornar uma IA especialista. Enquanto que a Microsoft e o Google Cloud estão fazendo novos investimentos com uma velocidade muito grande, dado que não tem todo aquele, vamos dizer, aquele legado para trás, aquelas usinas de cloud antigas, vamos dizer assim, agora são todas as coisas novas. E o Nadella vem conduzindo bem a empresa e vem, vamos dizer, entregando o que ele está prometendo. Né? O mercado reagiu, as ações que estavam meio patinando, ficando para trás. A Microsoft voltou para cima dos 4 trilhões de dólar, né? Veio, né, para cima dos 4 trilhões de dólar. E eu acho que tem uma grande chance de ser um dos grandes destaques desse segundo semestre. Fiquei mais construtivo com o Nadella nesse último call. Você falou 4 trilhões de dólar. 4 trilhões de dólar, como se fosse, pouca né? coisa aqui, né? Só Microsoft e Nvidia, né? Impressionante. 4 impressionante. trilhões de dólares em valor de mercado. Eu apresentei no lugar da Paula o giro do mercado no dia em que a Microsoft alcançou e eu até titubeei. Né? Será que é isso mesmo? É impressionante, realmente, impressionante. o tamanho da Microsoft e exemplos de empresa que se consegue Se se reinventar reinventa, o tempo né? inteiro, né? Eles saem daquela curva S, né? A hora que ela atinge a maturidade, ela já está criando alguma coisa para nova. continuar acelerando. Então, na dela Difícil realmente... bater. Tá. Deixa eu falar o meu touro Vai, aqui, porque vai. ele também podemos dizer que é algo que ele se reinventou, digamos assim. Meu touro vai para o vice-presidente Geraldo Alckmin. É um cara que se reinventou politicamente ali quando se uniu ao Lula na chapa vencedora das eleições de 2022. E ele agora, e por que eu estou dando meu touro dessa semana? Porque ele, pelo protagonismo que ele assumiu nas negociações do tarifaço contra os produtos brasileiros aí do Trump. E acredito que a maneira como foi feita, como foi anunciado o tarifaço, o Trump colocou ali claramente questões políticas, não foi só uma questão comercial. Acho que para um político, ainda mais para um político, a gente viu o presidente Lula em vários momentos se exaltando e o Alckmin teve essa... Serenidade. Exatamente, essa é a palavra. Ele é uma pessoa serena, né? Para dizer o mínimo, né? E várias vezes foi até usado contra ele, mas nesse caso, em que você precisa negociar friamente, mostrar, olha, aqui, pô, no caso da Embraer, né? Vamos ser práticos, né? Sim. Exatamente, foi lá falar com o Lutnick, lá com os representantes lá dos Estados Unidos, cara, se vocês colocarem taxação aqui contra essa empresa, seus aviões vão sair do chão. Então, é um argumento racional. Sim. E, enfim, conseguiu uma vitória, não foi uma vitória completa, mas foi melhor até do que todo mundo esperava. Acho que você mesmo colocou isso aqui no programa. E
Vamos esperar para ver se o Alckmin não consegue tirar mais uns coelhos, mais uns chuchus da cartola, podemos dizer assim. Quem sabe, enfim, a gente está falando de produtos que não entraram nas isenções que podem aparecer, no caso do café, até porque os Estados Unidos não são produtor da commodity, então acho que qualquer vitória adicional aí, acho que hoje a gente pode... Traz mais alívio, né? Traz mais alívio, e o Alckmin acabou personificando aí do lado do governo brasileiro como esse negociador. Então ganha pontos do ponto de vista tanto nos bastidores dessa negociação, como politicamente também. Acho que mostrando também que num momento que o mundo está tão polarizado, um pouco de pragmatismo também vem a calhar. Então, meu touro vai para o vice-presidente geral do Alckmin, mas para a gente encerrar, a gente sempre fala aqui de um touro especial, de alguém de fora do mercado. E eu queria dar aqui pro meu touro especial hoje pro Gabriel Bortoleto, que é o piloto brasileiro de Fórmula 1, que alcançou neste fim de semana a 6ª colocação lá no Grande Prêmio da Hungria, a melhor posição de um brasileiro desde 2017, ainda com Felipe Massa. Então, o Brasil tem vivido aí um longo jejum, um país que foi sempre tão tradicional no automobilismo. Então, a gente começar a enxergar aí um piloto brasileiro voltando a despontar em 6º lugar, com um carro que, obviamente, está longe de estar entre os melhores da Fórmula 1. O Bortoleto e a própria audiência reconheceu isso. Ele, embora tenha ficado em 6º lugar, ele foi eleito o melhor piloto do GP numa votação lá que a promotora da Fórmula 1 faz em todos os grandes prêmios. Então, e ele também, acho que a melhor maneira de compará-lo é com o próprio companheiro de equipe. E nas últimas corridas, depois de começar mal a temporada, ali como estreante, o Bortoleto tem ficado sucessivamente à frente do companheiro de equipe dele lá na Sauber. Então, acho que tem uma expectativa aí de a gente começar... Acho que ele está praticamente com passaporte carimbado já para prosseguir na Fórmula 1 no ano que vem. A Globo tá de olho nisso, vai levar a Fórmula 1 de volta lá para as transmissões da Fórmula 1 de volta. Então, a gente deve ter... Acho que enquanto ele estiver numa equipe média, a gente não vai conseguir ainda... protagonismo, torcer para um brasileiro ali nas primeiras colocações, mas o Bortoleto tem aí, já tá, enfim, fazendo o seu caminho. Para quem gosta aí de automobilismo, dá uma nova esperança para o automobilismo brasileiro. Então leva aqui o meu touro especial dessa edição aqui, o Gabriel Bortoleto. Bom, com isso a gente pode dar então a bandeirada final aqui no nosso programa, no podcast Touros e Ursos. Mas claro, João, muito obrigado mais uma vez pela presença. Vontade de amarrar você aqui para ficar aqui toda semana com a gente. Obrigado, Vini. Eu que agradeço aí o convite. Estou sempre à disposição. Legal, obrigado. Paulo, você também foi ótimo aqui. Obrigado mais uma vez pela presença. Que agradeço. Primeira vez eu só quero aqui ver mais, vou deixar aqui minha cobrança aqui para me trazer mais. Sem dúvida. É a primeira vez que você vem no nosso estúdio aqui. A gente já está aqui há quase um ano, então tem que aparecer mais vezes, sim. Com certeza. Obrigada pelo convite. Estarei sempre a postos para participar. Obrigado, eu também agradeço a você que nos acompanhou e fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo o que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço!